Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HGLG11, um fundo imobiliário de logística gerido pela CSHG, que é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários, e também o HGLG está aí entre os maiores fundos imobiliários de logística. E na verdade, esse fundo imobiliário em específico, ele vem passando por uma série de mudanças, porque recentemente ele fez uma emissão e com esse dinheiro que ele captou dessa emissão, agora ele conseguiu comprar vários novos imóveis, alterando um pouco o perfil desse fundo imobiliário. E a gente vai falar tudo o que ele fez em detalhes agora no vídeo. Então, basicamente, ele emitiu novas cotas e vendeu aos investidores e com isso ele captou dinheiro para comprar alguns imóveis. E dentre esses imóveis que ele comprou, na verdade, um deles, não é nenhum imóvel, é um fundo imobiliário inteiro. Ele fez uma proposta para comprar um fundo imobiliário inteiro com todos os imóveis, lembrando que esse outro fundo, que era o GTLG, tinha 4 imóveis, o LCE, o DCB, o DCR e o DCC. E a gente vai ver um pouco melhor sobre cada um desses imóveis. E na verdade, por que eu acho que essa compra desses imóveis foi muito bem feita pelo HGLG. Eu particularmente fico até surpreso com toda a operação, porque realmente isso vai gerar muito valor para os investidores. Então, basicamente, a gente consegue ver aqui a posição de cada um desses 4 imóveis que pertenciam a esse fundo imobiliário que foi inteiro comprado pelo HGLG. E a gente pode ver que eles ficam relativamente próximos do raio 30 de São Paulo, ou seja, a 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. E por que isso é importante? Bem, como já foi falado várias vezes aqui nesse canal, o raio 30 de São Paulo é simplesmente o melhor lugar para você ter galpões logísticos do país inteiro. Isso porque a demanda por galpões logísticos nessa região é muito grande. E o fato de você ter uma urbanização muito concentrada nessa região, acaba que você não tem espaço para, por exemplo, construir um galpão novo, quando a demanda por galpões acaba subindo muito. Então, por exemplo, imagina lá no Extrema, em Minas Gerais, se começa a ter uma grande demanda por galpões lá na cidade de Extrema, poxa, lá tem muito espaço livre, você consegue construir um galpão novo do lado. Então, o preço do aluguel por metro quadrado de galpões logísticos em Extrema, ele não tende a subir muito acima da inflação, porque sempre que ele acaba subindo muito, vários fundos imobiliários, vários investidores acabam construindo novos galpões porque ainda tem espaço. Agora, no raio 30 de São Paulo, tem construção para tudo quanto é lado. Você arrumar um terreno relativamente grande para construir um novo galpão logístico é extremamente difícil. E por isso que essa é a grande vantagem dessa região aqui. Porque devido a ser muito povoada e ter uma demanda muito grande por galpões logísticos, acaba que os aluguéis dessa região acabam subindo geralmente um pouco acima da inflação, algo que não necessariamente é visto em imóveis do mesmo padrão, só que em outras localidades. Por isso que é tão interessante assim galpões logísticos no raio 30 de São Paulo. Então, basicamente aqui são esses 4 galpões e você pode ver que a classificação de cada um deles é duplo A, ou seja, são imóveis muito bons, não são os melhores do mundo, que seria o caso do AAA, mas o duplo A é uma nota extremamente boa, mostra aí uma qualidade bem grande desses 4 imóveis e dificilmente esses imóveis vão ficar vagos ao longo do tempo. Porque por mais que ela possa ter um problema com o inquilino aqui ou ali, esses imóveis são bons, estão numa ótima localidade e o HGLG ele consegue aí remanejar um outro inquilino para aquele galpão com uma facilidade até que bem grande. Então, nos próximos anos é muito difícil você ver esse tipo de galpão aqui ficando vago, o que é aí muito positivo para o investidor. E um outro ponto que é crucial para mostrar como que essa parte aqui, como que essa compra vai gerar de valor para o investidor, basicamente essa compra ela foi feita com alavancagem. Como assim? Bem, basicamente ele pagou 1,3 bilhão de reais para comprar esses 4 imóveis e o cap rate foi de 8,3. Se você não conhece o que é o cap rate, basicamente ele é o lucro anual que você vai receber dos aluguéis desses imóveis dividido pelo preço que você pagou. Se você fizer essa conta, você vai chegar que o cap rate desses imóveis são de 8,3. Se o HGLG simplesmente fosse lá e pagasse todo esse dinheiro para os investidores do GTLG, ele teria esse cap rate de 8,3. Mas na verdade não foi isso que ele fez. O que foi feito então pelo HGLG?
1 bilhão ele pagou com dinheiro em caixa, ou seja, ele tinha dinheiro de emissão e pagou por esses imóveis, e uma parcela menor aqui, próxima de 400 milhões de reais, ele conseguiu fazer um CRI, ou seja, ele tomou uma dívida a uma taxa de IPCA mais 5,93. Ou seja, ele vai estar recebendo 8,3% dos imóveis e pagando de juros 5,93%. E a diferença entre essas duas taxas, ele está pegando e botando no bolso do investidor. Então essa que é a grande vantagem da alavancagem. Então apesar de ele ter comprado esses imóveis a um cap rate de 8,3, ele na prática vai receber 9,1 porque ele fez essa compra um pouco alavancado. E essa alavancagem, na minha opinião, foi muito boa, porque é uma alavancagem correta, com o mesmo indexador dos contratos desses imóveis. Então, é uma alavancagem bem baixa em relação ao PL e ela consegue aumentar de modo assertivo o yield on cost, que seria no fim da história que o investidor vai aí receber. Obviamente, esse 9,1 você tem que tirar aí a taxa de gestão e de performance. Mas qual que agora é a nova composição do HGLG? A gente consegue ver que ele tem aqui 4,5 bi em imóveis, tem um pouco em fundos imobiliários, um pouco em CRIs, um pouco em LCI ali em caixa, em renda fixa, e tem uma parcela aqui de CRIs, que ele acabou contraindo essa dívida na ordem de 829 milhões de reais, e é relativamente uma alavancagem muito baixa quando a gente olha o patrimônio líquido total desse fundo imobiliário, que é, na verdade, de 5,2 bilhões de reais. Então essa daqui é agora a nova classificação do HGLG, um pouco mais diversificado do que era antes. E aqui a gente pode ver também que esses imóveis que ele comprou recentemente, eles estão, a grande maioria, alugados. Ou seja, a vacância física do HGLG acabou caindo de 16% antes da emissão para agora 10%, o que é mais um ponto positivo. E atualmente ele tem 70% dos contratos típicos, 30% dos contratos atípicos e uma grande gama de imóveis de nota duplo A. 20% AAA, essas outras notas eu particularmente não acho tão interessante assim, e o próprio HGLG também não acha, e aos poucos eles vêm vendendo esses imóveis que têm notas mais baixas. Então, na minha opinião, ele está num caminho muito assertivo, e essa nova emissão que a gestão fez foi um exemplo de como você gerir um fundo, de como você fazer aí o investidor acabar ganhando mais dinheiro no fim da história. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver a alavancagem total do HGLG, que atualmente é de 12,5%, mas que com o passar do tempo eles vão pagando essa alavancagem e ela vai caindo com o tempo, até chegar no valor até que relativamente bem pequeno lá em 2033. Então ele vai aqui pagando essas alavancagens com o próprio dinheiro que as operações vão gerando, o que mostra aí como realmente é bem interessante essa alavancagem dele. E aqui a gente consegue ver exatamente o que eu falei no gráfico acima. E aqui está cada uma das alavancagens que ele fez referente à compra de cada um dos imóveis. Então aqui a gente consegue ver que ele foi muito bem assertivo para fazer essas alavancagens. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos e até mais.